quero, galera, trazer para vocês aqui que estão assistindo essa aula, e especificamente para quem está assistindo essa aula, eu quero trazer para você o resultado de uma pesquisa que eu fiz. Eu tenho no meu banco de dados simplesmente tudo que você imaginar em matéria de exame de ordem, né? Em matéria de concursos públicos, eu diria, em matéria de direito empresarial, afinal de contas, essa é a minha praia. Seja aqui, né, como a gente fala, na academia, né, na universidade, seja no preparatório mesmo, caveira pesado para exame de ordem, para concurso público. Então, eu quero indicar para vocês, os 3, 7... Eu acho que são os 15 artigos de lei mais cobrados no exame de ordem em matéria de direito empresarial. Cara, você é obrigado a ler e a saber de cor e salteado essa lista de artigos que eu vou lhe dar. Vai virar brincadeira nossa aqui, tarefa de casa. Toda vez que você for estudar qualquer matéria, antes de você começar a estudar, você vai fazer simplesmente a leitura desses artigos. Cara, é praticamente impossível ter exame de ordem se não acontecer de aparecer esses artigos que eu vou lhe colocar. Tomem nota aí dos artigos mais cobrados em matéria de exame de ordem. Cara, o primeiro artigo, né, o artigo mais importante, o artigo mais cobrado no histórico do exame de ordem é o artigo 966 do Código Civil. Ele foi cobrado nada menos do que 6 vezes. O artigo mais cobrado de direito empresarial da OAB. Artigo 966, nós já comentamos ele na aula passada. É o artigo que apresenta o conceito de empresário. O segundo artigo, o artigo 83 da Lei 11.101, caiu simplesmente 4 vezes ao longo do histórico do exame de ordem. Pelo menos 4 vezes. E que é o artigo 83? É o artigo que apresenta a ordem legal de pagamentos, o quadro geral de credores. Minha aposta em uma das questões do exame de ordem para vocês. Por que isso? Eu não sei se vocês sabem, né, mas no dia 24 de dezembro, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro sancionou uma reforma da Lei 11.101, uma reforma da Lei de Falências, que mexeu aí em pontos sensíveis do processo de falência, inclusive no quadro geral de credores, no artigo 83. Só que, cara, o que acontece? O edital da sua prova saiu antes do dia 24 de dezembro. Então, para você, ainda está valendo a redação da Lei 11.101 no original. E aí, como todo mundo já está estudando em cima da lei nova, a banca pode trazer de sacanagem uma questão ainda baseada na lei antiga, porque a lei que estava em vigor da época do edital. E saibam algo, né? A FGV é banca examinadora. Apesar de ser para o exame de ordem, banca examinadora não quer saber se você sabe. Ela quer saber se consegue reprovar você. Então, fique esperto, com o artigo 83 da Lei 11.101, você precisa a redação original dele. O terceiro artigo aqui também, pelo menos 4 vezes, é qual? 991 do Código Civil. Ok? A terceira, 991 do Código Civil, ok? E que é o artigo 991 do Código Civil? É o artigo que vai conceituar aí a sociedade em conta de participação. Vamos lá? Quarto artigo, 980-A do Código Civil. É o artigo que vai conceituar a EIRELI. Pelo menos 4 questões a gente examinou essas questões todas, né, na aula anterior. O próximo artigo é o artigo 11 do Decreto 57663/66. Ele também, assim como 83, como 991 e como 980-A, ele caiu pelo menos 4 vezes no histórico do exame de ordem. Vai tomando nota aí, né? A LUG, né? Sobre nota promissória, letra de câmbio. Artigo 11 do Decreto 57663/66. O próximo artigo mais cobrado é o artigo 6º da Lei 11.101, que vai falar do período de esteio, a suspensão lá de 180 dias durante a recuperação judicial e a suspensão de todas as ações e obrigações durante o processo inteiro para o processo de falência.
O próximo artigo é o artigo 1057 do Código Civil. Artigo 1057 do Código Civil trata de uma questão importante na LTDA, que é a cessão de cotas. Os efeitos aí inerentes à cessão de cotas na LTDA. 1057 do Código Civil, também cobrado pelo menos 4 vezes. Agora eu vou dar para você o rol de artigos que foram cobrados pelo menos 3 vezes no histórico do exame de ordem. Cara, grave esses artigos, você vai ver que é show de bola. Posso continuar agora para o rol dos 3? Podemos. Vamos lá. Artigo 47 da Lei do Cheque. Qual é a Lei do Cheque? É a Lei 7357 de 85. O próximo artigo é o artigo 84 da Lei 11.101. Também fala do quadro geral de credores, ele fala dos chamados créditos extraconcursais. Próximo artigo, artigo 86 da Lei 11.101. Artigo 86 da Lei 11.101. E que é o artigo 86 da Lei 11.101? É o artigo que vai falar das hipóteses de ação de restituição na modalidade de restituição em dinheiro, em face do processo de falência. Pelo menos 3 vezes também isso caiu. Próximo artigo, artigo 17 da Lei de SA. Meus amigos, o artigo 17 da Lei 6404 vai falar de um tipo de ação específica chamada ação preferencial. Beleza? Show de bola? Tranquilidade? Próximo artigo, faltam só mais 4 dessa lista, tá? Próximo artigo é o 993 do Código Civil. Artigo 993 do Código Civil. O que esse artigo mostra? O artigo 993. Ele vai mostrar também detalhes aí sobre a sociedade em conta de participação. Beleza, povo, até aqui tá dando pra acompanhar, isso é só pra pegar pressão, hein? Isso é só pra pegar pressão. Próximo artigo, foi o 993, o último agora, não foi? Próximo artigo, artigo 6º da Lei do Cheque. Qual é a Lei do Cheque? É a Lei 7357 de 85. Pelo menos 3 vezes esse artigo foi cobrado. O artigo 6º é o artigo que vai dizer que não se admite o chamado aceite no cheque. Faltam 2, galera, pra gente bater o martelo. O próximo é o artigo 48 da Lei 11.101. O que é o artigo 48? É o artigo que vai indicar os requisitos que o empresário precisa atender, né, os requisitos que o empresário precisa atender para que ele possa pleitear a sua recuperação judicial. Artigo 48 da Lei 11.101 foi cobrado nada menos do que 3 vezes. E para fechar esse rol, foram quantos, hein? Foram 20 artigos? Só confirma para mim. Para fechar esse rol, é o artigo 1031 do Código Civil, também 3 vezes pelo menos. E que é o artigo 1031? É o artigo que vai dizer, cara, que toda vez que um sócio for excluído da sociedade, toda vez que o sócio sair da sociedade, toda vez que houver aí a dissolução parcial, é preciso ser feita a apuração dos haveres para entregar o equivalente econômico do investimento para aquele determinado sócio. E o artigo 1031, ele vai justamente te entregar quais são os requisitos que você precisa atender para ter, né, para realizar aí de maneira válida a apuração dos haveres. Beleza, galera? Show de bola aí? Deu para tomar nota aí? Eu não me chamo Giovanni Magalhães. Se o exame de ordem acontecer e não cair pelo menos um nessa na sua prova, é impressionante como sempre esses artigos se repetem, pelo menos um deles, se não mais, funcionando como resposta. Se liga neles, hein?